Extratos dos arcanos celestes sobre os científicos. O homem deve ser imbuído de ciência e de conhecimentos, porque por eles aprende a pensar, depois a compreender o que é a verdade e o bem, e finalmente a saber. Os científicos são as primeiras coisas sobre as quais é constituída e fundada a vida do homem, tanto a vida civil e moral como a vida espiritual. E eles são aprendidos tendo em vista o uso como fim. Os conhecimentos abrem caminho para o homem interno e depois eles o conjungem com o homem externo segundo os usos. O racional nasce pelas ciências e pelos conhecimentos, contudo não pelos conhecimentos mesmos, mas pela afeição dos usos segundo os conhecimentos. Há científicos que admitem as verdades divinas e os há que não as admitem. Os científicos vãos devem ser destruídos. Os científicos vãos são os que têm por fim e confirmam os amores de si e do mundo, e que desviam dos amores para com Deus e para com o próximo, porque esses científicos fecham o homem interno de tal sorte que o homem não pode depois receber coisa alguma do céu. Os científicos são meios de se tornar sábio e também de se tornar insensato. Por eles, o homem interno é aberto ou fechado e, por conseguinte, o racional é ou cultivado ou destruído. O homem interno é aberto e sucessivamente aperfeiçoado pelos científicos. Se o homem tem por fim um uso bom, e principalmente um uso que se refere à vida eterna, então, ao encontro dos científicos, que estão no homem natural, vêm os espirituais e os celestes que procedem do homem espiritual, e eles adotam os que convém. Os usos da vida celeste, então, são tirados pelo Senhor por meio do homem interno dos científicos que estão no homem natural e são aperfeiçoados e elevados. Os científicos que não convêm e são opostos são rejeitados para os lados e aniquilados. A vista do homem interno só atrai dos científicos do homem externo o que pertence ao seu amor. Sob a vista do homem interno, tudo o que pertence ao seu amor está no meio e na claridade, e tudo o que não pertence ao seu amor está nos lados e na escuridão. Os científicos que convêm são sucessivamente implantados em seus amores e, por assim dizer, neles habitam. O homem nasceria na inteligência se nascesse no amor para com o próximo. Mas pelo fato de nascer no amor de si e do mundo, ele nasce em uma ignorância total. A ciência, a inteligência e a sabedoria são os filhos do amor para com Deus e do amor para com o próximo. Uma coisa é ser sábio, outra é compreender, outra saber e outra fazer. Mas nos que estão na vida espiritual, essas coisas se seguem em ordem e estão juntamente no fazer ou nos fatos. Uma coisa é também saber, outra reconhecer e outra coisa ter fé. Os científicos que pertencem ao homem externo ou natural estão na luz do mundo, mas as verdades que se tornaram coisas da fé e do amor e que por conseguinte adquiriram a vida, estão na luz do céu. As verdades que adquiriram a vida espiritual são alcançadas por via das ideias naturais. Há influxo espiritual pelo homem interno ou espiritual nos científicos que estão no homem externo ou natural. Os científicos são receptáculos e como vasos da verdade e do bem que pertencem ao homem interno.
Os científicos são como espelhos nos quais as verdades e os bens do homem interno se apresentam como em imagem. Aí eles estão juntos como em seu último. Há influxo espiritual e não influxo físico. Isto é, há influxo pelo homem interno no homem externo, assim nos científicos deste. Mas não há influxo pelo homem externo no homem interno, nem por conseguinte pelos científicos daquele nas verdades da fé. O princípio deve ser tirado das verdades da doutrina da Igreja, segundo a palavra, e essas verdades devem primeiro ser reconhecidas e depois é permitido consultar os científicos. Assim, aos que estão no afirmativo sobre as verdades da fé, é permitido confirmá-las intelectualmente pelos científicos, mas não aos que estão no negativo. Quem não crê nas verdades divinas jamais crerá, exceto se for persuadido pelos científicos. É contra a ordem entrar pelos científicos nas verdades da fé. Os que assim agem se tornam insensatos quanto às coisas que pertencem ao céu e à Igreja. Eles incidem nos falsos do mal e na outra vida, quando pensam nas coisas espirituais, ficam como ébrios. Quais eles são? Exemplos que mostram claramente que as coisas espirituais não podem ser atingidas se entrar nelas pelos científicos. Um grande número de eruditos desvaíram mais do que os simples a respeito das coisas espirituais, porque eles estão no negativo, que eles confirmam pelos científicos que eles têm contínua e abundantemente diante de sua vista. Os que raciocinam segundo os científicos contra as verdades da fé raciocinam com rigor, porque é pelas ilusões dos sentidos que atraem e persuadem, pois podem dificilmente ser dissipadas. Quais são as ilusões dos sentidos e qual é a sua natureza? Os que nada compreendem da verdade e também os que estão no mal podem raciocinar sobre as verdades e os bens da fé, e, entretanto, não podem compreendê-las. A inteligência do homem não é somente confirmar o dogma, mas ver se o dogma é verdadeiro ou não antes de confirmá-lo. As ciências, depois da morte, não são de utilidade alguma, mas o que é útil é o que o homem tirou das ciências pelo entendimento e a vida. Contudo, todos os científicos permanecem depois da morte, mas repousam. Os mesmos científicos são falsos nos maus, porque eles são aplicados aos males, e verdades nos bons, porque eles são aplicados ao bem. As verdades científicas nos maus não são verdades, ainda que elas apareçam como verdades quando eles as pronunciam, porque neles há interiormente o mal. Qual é nos espíritos o desejo de saber? Exemplo. Nos anjos, o desejo de saber e de ser sábio é imenso, porque a ciência, a inteligência e a sabedoria são o alimento espiritual. A ciência dos antigos foi a ciência das correspondências e das representações, pela qual eles se introduziam no conhecimento das coisas espirituais. Mas essa ciência hoje está inteiramente obliterada. As verdades espirituais não podem ser compreendidas sem o conhecimento dos princípios gerais seguintes, a saber, tudo no universo se refere ao bem e à verdade, e à conjunção de ambos para ser alguma coisa. Assim, tudo se refere ao amor e à fé e à sua conjunção. No homem há o entendimento e a vontade.
O entendimento é o receptáculo da verdade e a vontade o receptáculo do bem, e tudo se refere a estas duas faculdades no homem e à sua conjunção, do mesmo modo que tudo se refere à verdade e ao bem e à sua conjunção. Há o homem interno e o homem externo. Eles são distintos entre si como o céu e o mundo, e, entretanto, eles devem fazer um para que o homem seja verdadeiramente homem. É na luz do céu que está o homem interno, e na luz do mundo que está o homem externo. E a luz do céu é a divina verdade mesma, de onde procede toda a inteligência. Há correspondência entre todas as coisas que estão no homem interno e todas as que estão no homem externo, e por conseguinte, elas se apresentam de uma e outra parte sob uma aparência diferente, até o ponto de não poderem ser distinguidas senão pela ciência das correspondências. Se estes princípios e muitos outros não forem conhecidos, não podem ser concebidas nem formadas ideias concluentes sobre as verdades espirituais e celestes. E, por conseguinte, os científicos e os conhecimentos do homem natural, sem estes princípios gerais, pouco podem servir ao homem racional para o entendimento e crescimento. Pode-se ver por este modo quanto os científicos são necessários.